Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Me chamo Henrique, como já foi dito. Sejam bem-vindos aí, o pessoal do Grupo Sementes do Amanhã. Isso, sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, porque o Senhor convida a gente a refletir, mais uma vez, sobre o Evangelho do dia, mas hoje ele traz algo antigo, mas algo muito novo. E quando eu estava lendo, eu fiz, rapaz, isso é justamente o que a gente vive hoje. É interessante que, quando a gente pega qualquer livro, e aí quem tem costume aí de ler, paradidático, qualquer livro aí de livraria, a gente vê que certos termos e aplicações, elas são limitadas, né? Eu li um livro esse ano que o cara fala de Facebook, fala disso, daquilo. Rapaz, daqui a 5, 10 anos não vai ter mais isso, né? Mirk, Fotolog, Orkut, tudo já acabou. Mas a palavra, isso aqui, ó, já tem 2.000, 3.000 anos. Escrita, inspirada e viva. Aplica-se hoje. Né? Essa é a grande diferença do Espírito Santo quando ele bate, e aí a palavra que Lindalva ia suscitando na oração é sabedoria, e é justamente sobre isso um pouquinho que a gente vai falar hoje. Sobre essa sabedoria. Certo? Então, eu peço que vocês abram a palavra na Bíblia escrita ou no celular, em Lucas. O evangelho de hoje está em Lucas 7. Lucas 7, versículos de 31 a 35. Lucas 7, de 31 a 35. Amém? Vamos lá. Jesus, naquele tempo, disse: com quem, então, vou comparar as pessoas dessa geração? Com quem são parecidas? São parecidas com crianças sentadas nas praças, que gritam umas para as outras: tocamos flauta para vós, e não dançastes. Entoamos cantos de luto, e não chorastes. Veio João Batista, que não come nem bebe vinho, e dizeis: tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: é um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ora, a sabedoria é reconhecida por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o evangelho ele começa com uma pergunta, né? Com quem hei de comparar essa geração? Só essa pergunta a gente já passaria a noite aqui falando, até amanhã. De uma forma bem simples, uma primeira análise, se a gente for perguntar hoje, com quem a gente pode comparar essa geração? Com quem? A gente olha o que está acontecendo e diz: meu Senhor, com quem eu posso comparar isso aqui? Jesus, naquela época, ele compara como crianças. Vá prestando atenção nos termos. Ninguém gosta de ser chamado de criança, né? Principalmente depois que já passou de certa idade. Ele já começa dizendo: são como crianças. E aí ele destrincha. Que dizem umas às outras, numa praça: tocamos flauta para vós e não dançastes, entoamos cantos de luto e não chorastes. O que isso quer dizer, Henrique? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler no dia de hoje esse evangelho. E quando a gente toca uma flauta, hoje em dia a flauta é um instrumento que não é nem tão mais utilizado, né? Sei lá, um violão, uma bateria, um instrumento qualquer.
Mas quando a gente toca, a primeira reação é, nem que seja mexer uma ombrinha assim, né? A gente tem esse ânimo. A música faz isso com a gente. Então, crianças que dizem uma para a outra, rapaz, eu toquei flauta e tu não dançou. Ou seja, alegre não estava. Entoei cantos de luto, triste. E tu não chorastes. Gente. Né? Como assim? E aí a gente começa a entender melhor quando ele continua. E ele diz, veio João Batista, que não comia nem bebia, que jejuava, e vocês diziam, tem um demônio. Veio o filho do homem que bebe, come, né? Faz a ceia com todo mundo, é um comilão beberrão. Então, se a gente vê as duas comparações, as das crianças, e como o povo daquela época tratou Jesus e João Batista, a gente vê praticamente a mesma coisa. Pessoas com coração endurecido. E, num primeiro momento, a gente vê pessoas indiferentes, mornas. Né? Rapaz, toquei flauta, o cabra não se alegrou. Fiz algo para chorar, não chorou. Veio um que jejuava, achou ruim. Veio um que comia, achou ruim. Indiferente. Pessoas mornas. E aí a pergunta que fica, né? Que essa é a pergunta já desde o início, vai ser a pergunta que a gente vai rezar com ela até o final hoje, até no momento da adoração. Somos cristãos de verdade ou crianças birrentas? Com quem a gente pode ser comparado? Cristãos de verdade ou crianças birrentas? Quem aqui sabe o que é birrento? Uma criança birrenta, pirracenta, né? Que fecha a cara, faz o bicão e nada tá bom para ela. Você pode comprar o que for, o mais caro, o melhor, o mais gostoso, não interessa. Você mexe com ela para ela se alegrar, você faz palhaçada, você dá bronca, nada. Ela só vai mudar quando tiver o que ela quiser. Criança birrenta. Ou cristão de verdade. Que sabe que isso aqui é passageiro, que aceita o que vier, que toma as dificuldades com firmeza, que se alegra quando é para se alegrar, mas chora nos momentos que é para chorar. Com quem a gente vai comparar? Né? E aí a gente tem essa primeira análise, a indiferença, a mornidão. E a outra, o julgamento, né? E a exigência. Ou a pessoa, para tomar essa atitude da palavra, de ser indiferente a João, a Jesus, a alegria, a choro, ou ela é indiferente, está morna, ou então ela é muito exigente e julgadora, farisaica, né? Os fariseus. Então a gente precisa entender que, em ambos os casos, há uma distorção. Em ambos os casos, há um fechamento de coração e não tem como nada penetrar. Nem alegria, nem tristeza, nem o maior dos profetas, nem o Filho de Deus. Se isso não penetra, o que vai penetrar? Não é verdade? E aí, para falar um pouquinho de mornidão, vocês não precisam abrir, tá? Mas está em Apocalipse 3. Apocalipse 3, do 15 em diante. É aquela passagem conhecida, mas para quem não conhece, diz assim, Apocalipse 3, 15. Conheça a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Isso é o Senhor que diz. Ou você é frio ou é quente. O morno eu vomito da minha boca. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Forte, né? Eu não quero ser vomitado da boca de Deus, não. Então, a gente precisa analisar isso aqui. O morno, Deus vomita. Mas como é
esse ser morno? Isso significa não ser verdadeiro e humilde. Por quê? Se a gente para na primeira impressão, o que a gente faz? Se a primeira impressão de alguém aqui foi não receber um boa noite do irmão, acho que fizeram aqui no momento, né? Aquele, né? Fala com o irmão que está do seu lado. Imagina se a pessoa está do seu lado, você não conhece, e essa pessoa não deu boa noite. Você já disse, rapaz, eu sentei do lado da pessoa mais chata que podia existir aqui. Quando, na verdade, não. Às vezes, no momento que pediu isso, ela estava no celular, ela nem prestou atenção. Mas a gente para no superficial, no primeiro. A gente não abre o coração. E o que eles faziam aqui? Rapaz, eles viam João Batista jejuando, rapaz, está com demônio, como é que acaba não come? Jesus sentava com os pecadores, é um pecador também, comilão, beberrão. E com isso, com essa soberba, com esse julgamento, eles deixaram de receber a água da fonte mais pura que podia existir, que é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Por causa justamente disso, dessa falsa humildade, de dizer, não, eu que estou certo, essa pessoa aqui que está errada. Então, quem é morno, gente, é aquela pessoa que, para ela, tanto faz, mas ela está no trono. Ela tem o poder de apontar, de julgar e de dizer, ó, não estou nem aí. Eu sou o senhor da minha opinião e acabou, e é essa que está certa. Né? O morno também é entendido como aquele que não se esforça. Não se esforça para ir atrás de mais conhecimento, e conhecimento pode ser da palavra, pode ser da lei, mas conhecimento da própria pessoa. É uma pessoa morna. Não, aquela pessoa fez isso, ela é assim, acabou. É melhor eu conviver com isso do que gastar o meu tempo, a minha saúde, para ir atrás da verdade. E quando a gente não busca a verdade, o que a gente sobra para a gente? Há só duas coisas, verdade e mentira. Quando a gente teima em parar no superficial, a gente recebe o que vier, a porcaria que vier. E muitas vezes vai ser porcaria. Porque o melhor está lá dentro. As frutas dizem isso, né? A casca, na maioria das vezes, a gente tira. O melhor está lá dentro. Então, ele diz isso. Com quem, então, vou comparar as pessoas dessa geração? E eu fiz aquela pergunta. Crianças birrentas ou cristãos de verdade? Gente, eu não sei vocês, mas quando eu olho para essa geração, eu vejo pessoas insaciáveis. Eu vejo pessoas que o cara está aqui e fala 10 minutos, ela acha ruim que foi pouco. O cara fala meia hora, acha ruim que foi muito. O cara, ao invés de falar do evangelho, não, resolvi falar do santo do dia. Leiam a história do santo do dia hoje, muito bacana. Não vou falar dele, mas leiam. A pessoa já, caramba, eu queria ouvir o evangelho. Rapaz, aqui está quente, rapaz, essa luz era para ser branca. Então, ela vai parando no superficial. Você entende que isso não é só no trato um com o outro, mas isso é com tudo, com a própria criação. Quando a gente não dá valor, e aí é que entra, no final, eu vou chegar ainda no final, quando ele fala da sabedoria. Mas a gente deve pedir todos os dias essa sabedoria. Eu conversava com uma pessoa esses dias, ela disse, não, foi ontem. Eu sempre peço, Senhor, aumentar a minha fé. Eu sei que eu tenho uma fé fraca. Eu digo, beleza. Mas você podia aproveitar, né? Já está na mesma conversa, peça logo o resto, peça logo os dons todos, né? Peça sabedoria, né? Peça o temor, peça isso, peça aquilo. Porque com a sabedoria, a gente vai poder olhar para as coisas com os olhos de Deus. A gente vai saber distinguir o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é. E tem uma frase que eu acho bem interessante, eu anotei, que diz que sabedoria é aprender a descobrir o gosto que Deus pôs em cada acontecimento, em cada palavra, e o sentido que Ele dá à nossa vida. Olha que bonito. É aprender a descobrir o gosto que Deus pôs em cada acontecimento. Isso aqui. Toca nessa cadeira, está na sua frente. Toca. Pronto. Sabedoria não é só isso.
Sabedoria é você tocar e ver, caramba, plástico. O plástico vem do petróleo. O petróleo está lá embaixo da terra, que é decomposição de animais e vegetais durante milhões de anos. Caramba, isso aqui virou isso aqui. Né? Sem esse gosto, a gente toca e diz, rapaz, isso aqui serve para segurar esse troço aqui e acabou. Não. Sabedoria. Por isso que em tudo a gente tem que pedir. Porque isso vai ajudar no nosso trato no trabalho, no nosso trato na família, no nosso modo de enxergar tudo, de agradecer, de ser grato pela vida, pela providência, por tudo que Deus nos dá. Então, vou finalizar com a sabedoria, mas antes, quando a gente diz assim, com quem eu posso comparar essa geração? Hoje eu estou mais parado, não estou não? Não estou andando mais de um lado para o outro não aqui. Pessoal de casa, quem vai assistir aí depois, essa formação, essa pregação aí, com quem eu vou comparar? A gente pode comparar alguém? O que vocês acham? Eu me fazia essa pergunta hoje. É justo eu comparar alguém? Faça uma reflexão aí. 10 segundos. Se puder, fecha o olho, olha para baixo. Se eu fizer essa pergunta para você, valendo nota, valendo um prêmio, com quem você pode ser comparado? Você de casa também. Com quem você pode ser comparado? Eu pensei. Eu lembrei de filme que eu assisti, né? De pessoas à minha volta, de tudo. Eu falei, rapaz, eu não me vejo igual a ninguém. Né? Não vejo. Eu lembrei, e eu parei e fiz, não. O que a palavra diz aqui realmente não é isso. Não é o ser. A palavra está falando em fazer. Não é verdade? E aí a gente pode comparar. A gente pode comparar. Quando a gente olha para uma geração, e aí nós, nas aulas de história, sabemos que tiveram várias e várias gerações, povos, culturas. Falando do Brasil, teve a época da monarquia, teve a época da república, teve a época da ditadura, teve a época do comunismo, teve a época do conservadorismo, né? Teve a geração do rock, a geração do funk, teve... Mas isso não é o que eles são, é o que eles fazem. São como crianças. Então ele faz essa comparação de uma maneira que diz assim, rapaz, vocês estão fazendo isso aqui errado. É no fazer. Mas isso não exclui a responsabilidade. Sabe por quê? Porque o fazer, ele reflete o ser. É lógico. Se eu sou egoísta, qual é a minha atitude no fazer? Eu não vou partilhar nada com ninguém. Entenderam? A gente pode comparar essa geração, eu posso me comparar com alguém, não com relação ao que eu sou, mas com o que eu faço. Sendo que, cuidado, porque o que você faz tem a ver com o que você é. Lógico. Senão é hipocrisia. Eu gosto de samba. Se eu botar um funk aqui, eu não vou gostar, não vou dançar. Aí, por causa disso, Henrique é como... Aí você diz lá o nome de um sambista. Não, nada a ver. Eu apenas gosto. Gosto disso, mas isso não é o que eu sou. Né? O que eu como não é o que eu sou. O que eu sou é o quê? É aquilo que Deus pensa de mim. É isso que eu sou. Eu estou inserido numa família, eu estou inserido numa comunidade, eu estou inserido num trabalho, sim, beleza. Isso tudo faz parte da minha vida, através da minha identidade. Agora, eu só posso ser comparado com alguém ou com alguma coisa pelo que eu faço. A nossa luta como cristão é ser comparado com Jesus. Não é o nosso grande modelo? Jesus Cristo. Cristão, né? Mas nós podemos nos comparar com quem Ele é
ou com o que ele faz? O que vocês acham? Tem gente aqui quebrando cabeça. Quem é Jesus? Filho de Deus. É o próprio Deus. Faz parte da Santíssima Trindade. Nós podemos nos comparar com quem ele é? Não. Mas nós fomos criados como a imagem e semelhança de um Deus, único, eterno e todo-poderoso. Então, realmente, ele colocou em nós uma centelha desse ser. Que ela foi perdida quando? No pecado. No pecado original. Né? Então, o que a gente faz? O que a gente luta? A gente luta para voltar a ser essa imagem e semelhança. E como a gente luta para voltar a ser? Fazendo. Cumprindo os mandamentos, fazendo as boas obras, respeitando o pai, honrando a mãe, parará, parará, parará. Certo? Então não confunda e evite comparação. Evite comparação. Porque ninguém é igual a ninguém. Isso é fato. Pode ter gostos iguais, podem ter até fisionomias iguais, gêmeos aqui, né? Nós temos. Mas a gente não pode comparar. Somos únicos. A salvação, ela é individual. No céu, como a porta é estreita, a fila ela é indiana, né? É um atrás do outro. Não entra de bolo, não, no céu, não. Olha o dedinho. É cada um no seu momento que vai entrar. Então, nossa vida, ela precisa ser olhada através dessa última frase aqui, versículo do Evangelho. A sabedoria é reconhecida por todos os seus filhos. O que isso quer dizer? A sabedoria, ele está falando do próprio Deus. A sabedoria é reconhecida por todos os seus filhos. E aí, em outra tradução, diz assim, é justificada por todos os seus filhos. E justificada, aparece muitas vezes na Bíblia essa palavra, ela quer dizer isso, reconhecida, ela é atestada, ela é legitimada, né? Então, a sabedoria, ela é reconhecida por todos os seus filhos. O que isso quer dizer? Independente de todo esse evangelho falar de pessoas birrentas, que não sabem o que quer, e ao mesmo tempo não quer nada, que julga todo mundo, e nada está bom, no final diz, a sabedoria é reconhecida pelos seus filhos. Então, aqueles que de fato são filhos de Deus, aqueles que de fato proclamam, vivem, querem, buscam, obedecem. É ali que a sabedoria é justificada, que ela é reconhecida. Então Jesus aqui ele está dizendo, olha, vocês estão fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, certo. Beleza, vocês estão no caminho errado. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Não é por isso aí. Então, mais uma vez, ele vem concretizar isso aqui que eu estou falando para vocês. O fazer reconhece, muitas vezes, quem somos. As nossas atitudes, elas refletem quem somos. E, consequentemente, o que nós temos, muitas vezes, reflete o que fazemos. Se ficar em casa só deitado, não chega dinheiro para pagar a conta. É como se elas estivessem entrelaçadas, uma dependesse da outra, mas, claro, isso não é uma exigência 100%. Mas o ser vai determinar muitas vezes o fazer. E o fazer vai determinar o ter. O que a gente tem? Depende do que a gente faz. Certo? E aí, quando a gente olha, e parece que na nossa igreja,
aqui na comunidade tem vários ministérios, né? Ministério de formação, de pregação, liturgia, música, intercessão. Mas parece que na nossa igreja como um todo, existem outros 2 ministérios que ninguém quer falar. Mas parece que existe. Outras pastorais, né? Que é a pastoral da Inquisição e a pastoral da fofoca. Não é verdade? Parece uma coisa, mas junta. Gente, parece da Inquisição, para ficar julgando os outros. A começar pelo próprio padre, coitado. E a pastoral da fofoca. Parece que isso está enraizado. Quando, na verdade, se a gente olhar que somos todos aqui combatentes do mesmo exército, estamos com a mesma farda, o que a gente tem que fazer? Dar a vida por aquele ali. E não tirar a vida dele, falando dele. O que esse povo fez? Caramba, veio João, eu falei mal de João. Veio Jesus, eu falei mal de Jesus. E o que eu quero? Eu quero que eu seja, então, o Messias. Só pode. Né? Então, para que a gente entrelace isso aqui tudo e passe para um momento de reflexão, de adoração, minha partilha vai ser breve hoje, não vou estourar o tempo. O pessoal da adoração pode ir se preparando aí, do Ministério de Música também. A gente precisa se perguntar, para a criança birrenta, que talvez esteja hoje dentro de nós, aquela criança birrenta que nada sacia ela, a não ser o seu próprio querer. Ah, eu quero um carro melhor, eu quero um celular melhor. Meu pai. A criança birrenta nada sacia, nada alegra. O cristão de verdade, tudo o sacia, tudo o alegra. Porque ele vê, rapaz, tudo é da providência. A vida já é o bem mais precioso que eu tenho. Então tudo é acréscimo. A criança birrenta, ela só vai se satisfazer quando tiver o que ela quer. Ela vai parar do bico, da chatice. O cristão não. O cristão está ali para doar sua vida. Doar sua vida pelos seus amigos, inimigos, por quem o criou. Então essa é a diferença. Com quem a gente poderá comparar essa geração? É a geração que troca mensagem no WhatsApp, que repassa coisas sem saber, que fala mal de governo A, de governo B. Eu estou mentindo aqui? Eu aposto que no meio da gente aqui, a maioria falou mal do governo anterior e está falando desse. E você quer o quê, meu amigo? Vá ser presidente, vá se candidatar. A gente não consegue se acostumar e conviver com os erros. A gente julga. Se ninguém pode errar, tem que estar perfeito. Quando, na verdade, nunca vai estar. Nem a pessoa que está dentro da sua casa, do seu trabalho, quanto mais a pessoa que está assumindo um cargo de governança. Essa é a geração. Infelizmente, está mais para birrenta, né? Do que para uma geração cristã de verdade, disposta a se colocar na frente e dizer, olha, aqui não. Ninguém aqui vai falar mal do meu Senhor, ninguém aqui vai fazer o que quer com essa preciosidade que Ele nos deixou e que, como eu comecei a pregação, há mais de 2000 anos e ela ainda é nova. É um livro em que nada daqui está ultrapassado. Nada está ultrapassado. É isso que eu preciso defender. E os meus irmãos, os combatentes comigo, eles precisam ser defendidos, porque eles também lutam por isso aqui. Então, meus irmãos, a partir de hoje, que vocês saiam com esse pensamento. Meu Senhor, olhe para a minha idade. Eu não sou mais uma criança birrenta, eu não posso ser. Não posso ser. Eu digo isso porque eu sou o primeiro a escutar isso. Durante muito tempo eu fui. Muitas vezes eu sou ainda. E eu quero largar isso. Eu quero ser um cristão de verdade. Amém?